Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Kátia, para quem não me conhece, eu sou do canal Colorindo Cor e Amor, e hoje eu vim bater um papo com vocês a respeito do lápis de cor da marca Arteza, né? Ou Arteza em português, como a gente fala, né? E eu só queria reforçar para vocês que se trata de uma opinião pessoal minha, né? E eu acredito muito que a nossa opinião pessoal ela tá baseada em comparativos com outros lápis que a gente já tem oportunidade de colorir. Então eu gostaria de reforçar isso e reforçar também que eu não sou uma profissional da área, não trabalho com o universo da arte, né? Muito pelo contrário. Então eu uso o lápis de cor como uma ferramenta aí anti-estresse, né? É um hobby literalmente, tá? Então vamos lá, falando um pouquinho então da marca Arteza ou Arteza em inglês, né? É uma marca americana. O lápis ele é fabricado então nos Estados Unidos. Não tem previsão ainda para venda no Brasil. Inclusive eu tive oportunidade, questionei, né, a área de marketing ali da marca. Não tem previsão. Após a pandemia eles vão estar reavaliando essas possibilidades de venda dentro da Amazon no Brasil. Né? No momento hoje, se você for adquirir o lápis, você consegue entrar em contato com a marca diretamente pelo site. Eu vou deixar o site aqui na descrição depois do vídeo, né? Ou você consegue encomendar com pessoas que trazem, né, mercadorias importadas, ou até mesmo se você tiver uma viagem, né, oportunidade de viajar então para os Estados Unidos ou outros lugares, né? Eu moro hoje na Irlanda e eu comprei eles através do site da Amazon da Inglaterra. Eu já vou falar aqui no início do vídeo, então para quem não quiser ouvir detalhes, né, da resenha, a minha opinião pessoal. Eu acho que é um lápis super bacana, um lápis que vale a pena investir, mas eu tenho sim alguns pontos aí que eu vou colocar ao longo do vídeo que eu acho que vale a pena pensar com carinho, né? Antes da gente investir em lápis de cor, eu acho que você tem que avaliar o lápis que você já possui, né? E as suas expectativas também em relação ao lápis de cor. Então, para facilitar um pouco essa nossa comunicação, eu vou usar aí durante o vídeo algumas palavras como ótimo, bom, ruim e péssimo, tá? Pra gente elencar aí alguns critérios quando eu estou avaliando a minha opinião pessoal em relação aos lápis de cor da marca Arteza. Vamos lá então. Vamos começar falando um pouquinho sobre a embalagem, tá? O produto veio extremamente super bem embalado. E de forma geral, essa caixinha, né, metálica, eu acho o tamanho dela super bacana, super fácil para transportar. Então, de forma geral, eu acho a embalagem ótima, tá? Então, esse seria o ponto positivo. Vamos falar de um ponto negativo em relação à embalagem, que eu classificaria como péssimo, inclusive. São essas embalagens aqui internas, que são as bandejas plásticas, tá? Elas são muito frágeis, se vocês observarem aqui, ó. Né? Então, eu não acho prático. Né? E com certeza, a embalagem ela é ótima para transporte, mas ela não é muito feliz aqui quando a gente vai colorir. A gente precisa retirar todas as bandejinhas e espalhar, então, elas na mesa. Do meu ponto de vista, vale mais a pena investir num estojo, né, para colocar os lápis de cor, tá? Então, de forma geral, essa é a minha visão em relação à embalagem. Agora, falando um pouquinho sobre o lápis em si, tá? A estrutura do lápis de cor, tá? Então, vou pegar um aqui para aproximar para vocês. O lápis, ele é ótimo, tá? Ele é sextavado, então ele não rola em cima da mesa, o que eu acho muito legal quando a gente tá colorindo, né? Ele vem super bem identificado, isso é um ponto super positivo pra marca. Então, além dele estar colocando a marca, ele mostra aqui na identificação que é um lápis de cor aquarelável, né? E aqui no verso ele tem descrito o nome da cor,
o número, e vem também a marcação, esses sinaizinhos de mais aqui, de positivo, né? Em relação à durabilidade da cor, né, com o passar de tempo, em relação à pigmentação. Então, ele é um lápis, e ele é um lápis muito bonito, a estrutura dele é linda. Para quem conhece o Policromos, eu classificaria no mesmo nível, porque ele é perfeito, a estrutura do lápis é muito, muito bonita, super bem acabado, tá? Então, é ótimo, tá? E em relação a pontos negativos, eu diria que alguns lápis, vou pegar esse como exemplo, a cor que está aqui na mina, tá? Ela não corresponde com a cor da estrutura da madeira do lápis. Então, se eu fosse classificar um ponto negativo, eu diria que talvez esse seria um ponto negativo, tá? De forma geral, a estrutura do lápis é maravilhosa. Falando um pouquinho sobre as cores do lápis, eu acho que um ponto positivo é a gama de cores, né? Ele tem 120 cores, ele tem uma gama de cores maravilhosa. Então, se vocês observarem a gama aqui, ó, de opções de verde muito bonitos, né? Os tons de azul. Ele vem uma infinidade, né, de opções, muitas opções de tons de cinza. Vermelhos e rosa, tons de amarelo, amarelo ocre. Então, a gama de cores é maravilhosa, super positivo, né? E falando um pouquinho, assim, de pontos negativos, tem algumas cores que no papel, elas são muito similares e externamente também. Vou pegar esses dois aqui como exemplo, tá? Elas são similares e elas são muito similares no papel também. Então, tem algumas cores que eu achei que no papel elas são similares. Achei a pigmentação boa, né? Não é ótima. Então, comparando com outros lápis aquareláveis, eu acho que tem pigmentações que deixam as cores mais vivas, o que é um ponto muito positivo para mim, né? Eu, Kátia, gosto de lápis de cor com cor viva, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Aqui é o lápis seco, tá? Então, aqui é a gama de cores do verde, né? Então, ele tem uma gama de cores muito grande de verde, gamas de cores de tons de azul, né? Roxos, rosa. Aqui tem aquele exemplo, não sei se dá pra ver no vídeo, mas são cores muito similares, algumas delas. Não são todas, né? Mas algumas são muito, muito similares. Eu deixei para aquarelar aqui com vocês algumas dessas cores, pra gente conversar um pouquinho. Então, vamos lá. Ó, eu vou levar a cor, ó, né? Por isso que eu gosto de usar esse caderninho quadriculado, que dá pra ver bastante o quanto arrasta o pigmento. E esse é um tom de vermelho, né? Então, os tons de vermelho, eles tendem, né? Ó, um tom de rosa aqui mais escuro. Você pode ver que ele tem um pigmento bem legal, ó. Vou usar aqui um tom mais clarinho. Aqui ele já não se arrasta mais tanto, né? Mas ainda assim, você consegue ver o pigmento. Então, vamos passar aqui para um tom de azul. Tom de azul escuro. Ele é um lápis à base de cera. Quando você tá aquarelando, você consegue ver bem a cera em contato com a água. Um ponto positivo é que você consegue usar esse lápis seco e não necessariamente aquarelado. E essa foi um dos motivos de eu ter comprado ele
na opção aquarelado ao invés da opção seca. Eu acho que dá para vocês terem noção do quanto ele arrasta de pigmento. Eu estou trazendo aqui para vocês um colorido que eu fiz usando o lápis de cor, então, da Arteza, o Artisa, tá? Esse foi o primeiro colorido que eu fiz no livro Jardim Secreto. Eu gosto de testar diretamente no livro, né, e gosto do papel. Então, aqui dá para vocês verem essa mistura de cores. Então, propositalmente, eu usei aqui as cores do arco-íris, né? Então, dá pra ver que ele se mistura super bem e dá pra ver que fica super vivo, né? E esse aqui é o meu último colorido, que eu também usei o mesmo, né? O lápis de cor Arteza. E aqui eu já usei um pouquinho de aquarela, cheguei a usar o Neocolor também, mas na grande parte dos detalhes eu usei o Arteza. Então, dá pra vocês terem uma noção também, né? De como as cores se comportam no papel. Então, de forma geral, é um lápis de cor muito bom, tá? E do meu ponto de vista, para quem está entrando nesse universo da aquarela, para quem está descobrindo o lápis aquarelável, né? Para quem está começando, eu acho que é uma excelente opção. A gama de cores é boa e um ponto muito positivo, né, que a marca ela tá entrando no mercado agora, então ela tem uns preços muito competitivos, e inclusive a faixa de preço de diferença entre o lápis seco e o aquarelável é em torno de $10, então eu acredito que vale muito a pena investir na opção aquarelável, né? Eu optei pela opção aquarelável quando eu fui comprar, porque eu pesquisei alguns reviews no YouTube na ocasião e eu encontrei muitos reviews internacionais de pessoas que já estavam usando o lápis há mais tempo, e na grande maioria dos vídeos, quem tinha o lápis de cor seco ou aquarelável fazia dois comentários: que o lápis de cor aquarelável ele era mais macio, o que para mim faz muita diferença, é um ponto positivo para mim, e que o lápis no papel ele não tinha grandes diferenças de tonalidade de cor entre o seco e o aquarelável, e o ponto principal é que quem tinha o lápis de cor aquarelável mostrou vários coloridos feitos sem aquarelar e ele se mistura super bem. Então foi por isso que eu optei comprar pelo aquarelável, tá? E não me arrependo. De forma geral, o lápis é macio, né? E quando eu comparo ele com outros lápis, e eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho o Inktense da marca Derwent, ou também o Faber-Castell Albert Dürer, né, para quem tem também, tanto o Inktense quanto o da Faber são muito mais pigmentados e muito mais macios, do meu ponto de vista e da minha opinião, tá? Então, eu acho que vai muito também desses comparativos que a gente faz. Se eu for comparar ele com um lápis de aquarela da Faber-Castell Estudante, não tem comparação, ele é muito superior. Então, eu acho que vai muito desses comparativos de forma geral, tá? De forma geral, eu indico. Acho que o preço, né, o custo-benefício vale a pena. E eu acho que você tem que avaliar os outros lápis que você já tem, né? Caso você já tenha outros lápis profissionais, como eu citei, como por exemplo o próprio Inktense ali da Derwent, se você é uma pessoa que você gosta de pigmentação e lápis macio, talvez os Artezas, né? Talvez eles vão te frustrar um pouco, né? É a minha percepção, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, eu também me coloco à disposição. E até mais!